Se você está passando por um momento em que você está se sentindo desvalorizado no trabalho ou relacionamento, saiba que existem alguns truques psicológicos para reverter essa situação. E por isso eu vou mostrar como ser valorizado quase que instantaneamente. Use a ausência para ser valorizado e aumentar o seu respeito. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em algum relacionamento, trabalho ou grupo, ao se afastar temporariamente você se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Tudo no mundo depende de ausências e presenças. Uma forte presença atrai o poder e as atenções para você. Você brilha mais do que todos ao seu redor. Mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário. Quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito. Não importa o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber porque as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que ela inconscientemente o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde. A verdade desse fato pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula sua imaginação, envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura. Mas esta aura desaparece quando você sabe demais. Sua imaginação não tem mais espaço para divagar. O ser amado se torna uma pessoa como qualquer outra, alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. É por isso que a cortesã francesa do século XVII aconselhava fingir sempre estar se afastando da pessoa amada. O amor não morrerá de inanição, ela escreveu, mas com frequência sim de indigestão. Quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais. Já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença. Imponha respeito, ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre. Crie um padrão de presenças e ausências. Depois de morto, por exemplo, tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade. As pessoas se lamentam das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram e ficam cheias de arrependimento e culpa. Elas sentem falta de uma presença que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer. Afastando-se totalmente por uns tempos, você cria uma espécie de morte anterior à morte. E quando voltar, será como se tivesse voltado do outro mundo. Um clima de ressurreição ficará associado a você, e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e a presença quando disse: se me virem com frequência no teatro, o povo vai deixar de me notar. Hoje, no mundo imerso em presenças pelo excesso de imagens, o jogo do retraimento é ainda mais eficaz. Raramente sabemos quando nos retirar, e nada parece acontecer na privacidade. Portanto, nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade. Outro aspecto mais corriqueiro desta lei, mas que demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Na Holanda, no século XVII, as classes mais altas queriam fazer da tulipa mais do que simplesmente uma linda flor. Queriam que ela fosse uma espécie de símbolo de status. Tornando-a escassa no mercado, quase impossível de ser obtida, eles induziram ao que mais tarde se chamou de tuliponia. Uma única flor passou a valer mais do que seu peso em ouro. Da mesma forma, no século XX, o Marchand Joseph Dove fez questão de que os quadros que vendia fossem os mais difíceis e raros de se encontrar. Para manter seus preços elevados e o seu status lá em cima, ele comprava coleções inteiras e os guardava no porão. Elas se transformavam em algo mais do que simples telas. Eram objetos de fetiche, mas valiosos por sua raridade. Você pode ter todos os quadros de $50 mil que desejar. Isso é fácil, disse ele certa vez. Mas quadros de $250 mil é preciso saber como. O sol. Só o valorizamos quando ausente. Quanto mais logo o período de chuvas, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apegado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Ajuste a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo, e estará na mesma hora aumentando seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade, o que significa dizer que os vemos como piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupere o respeito perdido e aumente o seu valor. Use a ausência para
para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão, torna-se quando presente comum e ridículo. Os talentos perdem um brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior mais rico. Até mesmo um grande gênio se retrai para que os homens o respeitem, e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu à sua volta desaparecerá. Vire o jogo. Torne-se menos acessível e o valor da sua presença aumentará. Esta lei só se aplica depois que você já alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença. Afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado, será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser reconhecida, reproduzida e vista por toda parte. Enquanto você não alcançar este status, a ausência é perigosa. Em vez de atiçar as chamas, elas as instigará. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem, se ele ou ela já o estiver vendo por toda parte. Tudo deve lembrar o seu amor da sua presença, de tal forma que, se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando em você, sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, no início não desapareça, seja onipresente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Por fim, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo.